Depois de dias de silêncio e um coração pesado, Jacó finalmente ouve a voz de Deus mais uma vez. É uma voz que corta o ruído das memórias, uma voz familiar, a mesma que o chamou tantos anos atrás, quando ele fugia de seu irmão Esaú. E Deus diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Constrói um altar ao Deus que te apareceu quando fugias. Jacó sabia exatamente o que isso significava. Betel, o ponto de partida. O lugar onde ele, um fugitivo assustado, dormiu com uma pedra como travesseiro e sonhou com um anjo subindo e descendo uma escada que ligava a terra ao céu. Agora, depois de uma vida inteira de enganos, lutas, perdas e bênçãos, Deus o estava chamando de volta. Voltar a Betel não era apenas uma viagem, era um retorno espiritual. Um chamado para o lugar onde tudo começou. Imediatamente Jacó reúne toda a sua casa, suas esposas, seus filhos, seus servos, e lhes dá uma ordem clara: livrem-se de todos os deuses estranhos que vocês têm. Purifiquem-se e troquem suas roupas. Nós vamos subir a Betel, e lá eu construirei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo em cada passo do meu caminho. A resposta foi imediata. As pessoas trouxeram seus ídolos, seus amuletos, tudo aquilo em que depositavam uma falsa esperança. Jacó pegou tudo e enterrou debaixo de um grande carvalho. Ali, sob a sombra daquela árvore, aconteceu uma purificação silenciosa, um ato simbólico de deixar o passado para trás e se apresentar limpo diante de Deus. E algo incrível aconteceu. O medo que Jacó sentia dos povos vizinhos simplesmente desapareceu. Deus colocou um temor tão grande naquelas nações que ninguém ousou persegui-los. Eles partiram em paz. Ao chegarem em Betel, o ar parecia o mesmo de anos atrás. A lembrança do sonho veio com força, como se tivesse sido na noite anterior. Jacó cumpre sua promessa. Ele ergue um altar e chama o lugar de El-Betel, que significa o Deus da casa de Deus. As pedras empilhadas, a fumaça do sacrifício subindo, as vozes em oração. Tudo parecia novo, apesar de ser o mesmo lugar onde ele conheceu o início da promessa de Deus para sua vida. Mas, junto com a restauração, veio também o luto. Débora, a mulher que cuidou de sua mãe, Rebeca, desde a infância, faleceu ali. Jacó a sepultou debaixo de um carvalho que ele chamou de Alombacute, o carvalho das lágrimas. Entre o altar da adoração e a sepultura da saudade, Jacó aprendeu uma lição poderosa. Recomeçar não é esquecer, mas lembrar com gratidão. E então, Deus aparece a Jacó mais uma vez, naquele mesmo lugar, e reafirma sua bênção sobre ele. Deus diz: seu nome é Jacó, mas não será mais chamado assim. Seu nome será Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação, e até mesmo uma comunidade de nações, sairá de você, e reis virão da sua linhagem. A terra que eu dei a Abraão e a Isaque, eu a darei a você e à sua descendência. Naquele momento, Jacó, que um dia correu daquele lugar com medo, agora se prostra em profunda adoração. Ele derrama azeite sobre a pedra que marcou seu primeiro encontro com Deus e chama o lugar de novo de Betel. Não apenas o nome de uma cidade, mas o memorial de um encontro. Um lembrete eterno de que Deus nunca, jamais, se esquece do que promete. Depois desse tempo de renovação, eles levantam o acampamento e continuam sua jornada. Mas a estrada da vida é feita de altos e baixos. Perto de Efrata, um grito de dor ecoa. Raquel, o grande amor da vida de Jacó, está em trabalho de parto. Um parto terrivelmente difícil. Enquanto sua vida se esvaía, ela dá à luz um menino. Com seu último suspiro, ela o chama de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó, com o coração partido, mas olhando para o futuro, o renomeia para Benjamim, filho da minha mão direita. Um nome de honra e força. Ali, Raquel descansou. Jacó ergueu uma coluna sobre o seu túmulo,
um memorial silencioso do amor que ele perdeu, mas que nunca esqueceria. E a jornada continuou. Israel, como agora era chamado, seguiu em frente. Com o tempo, Jacó aprendeu a viver nesse equilíbrio, entre a lembrança da dor e a certeza da promessa, entre as perdas no caminho e as bênçãos recebidas. Ele entendeu que o mesmo Deus que permite que passemos pelo deserto é aquele que nos guia, com segurança, até a terra prometida. A história deste capítulo se encerra de uma forma muito significativa. Isaque, o pai de Jacó, morre com 180 anos, velho e satisfeito com a vida. E quem o sepulta? Seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Juntos, aqueles 2 irmãos que um dia foram separados pelo conflito e pelo engano, agora estão lado a lado, em um ato final de reconciliação. O ciclo se fecha. Assim termina este capítulo, com um altar de adoração, uma lágrima de saudade e a certeza da continuidade da promessa. Jacó, agora Israel, finalmente compreende que Deus não apenas o chamou, ele o sustentou, o corrigiu e, acima de tudo, o restaurou. E Betel, a casa de Deus, se torna a prova eterna de que toda promessa que nasce em meio às lágrimas, um dia, floresce em graça. Obrigado por ter assistido e caminhado conosco nesta história incrível. Fique com Deus e até a próxima.